Saúdo a todos com a paz de Cristo. Aqui estamos para fazer esta análise. E aqui quem está falando é Elia Joanã. Do meu lado está Deuselene Souza. E nós vamos falar sobre este livro, Eventos Finais. E aqui você está vendo mais informações sobre o livro, Eventos Finais, livro de Ellen G. White. Aqui publicado pela Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, São Paulo. E aqui você vê mais informações sobre o livro. E aqui você vê chave de abreviaturas sobre o livro. E nós vamos analisar os textos deste livro a respeito das leis dominicais no capítulo 9. No capítulo 9 deste livro, na página 121. Então, eu vou ler aqui e Deuselene vai fazer algumas pequenas análises sobre o assunto que vai ser lido. Então, nós vamos iniciar. Não manifestar provocação. Os que compõem nossas igrejas têm traços de caráter que, se não forem muito cuidadosos, os levarão a sentirem-se indignados, porque, devido a falsas informações, é tirada a sua liberdade de trabalhar no domingo. Agora, Deuselene Souza vai falar a respeito disso, sobre o que foi lido. Em primeiro lugar, paz seja com todos, né? A gente vê o texto aí, né? Eles dizendo que a irmã White disse que entre o povo adventista tem pessoas que, ao sair do decreto dominical, vão se sentir indignados pelas falsas acusações de tirar a nossa liberdade de trabalhar no domingo. Então, eles estão querendo dizer que o decreto dominical não tira a liberdade de trabalhar no domingo. É falsas acusações. Então, esse texto aí, a gente vê que está adulterado. Porque o decreto dominical, verdadeiramente, ele vai tirar a liberdade de nós trabalhar no domingo. Tão tal que muitos de nós vamos ser presos, vamos ser porque não vamos trabalhar no domingo. Porque ao trabalhar no domingo, nós estamos obedecendo uma lei contrária à lei de Deus. Pois Deus manda trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Se nós guardarmos o domingo e o sábado, nós vamos trabalhar só 5 dias. Não é 6 dias, né? A semana foi feita para trabalhar 6 dias. Então, trabalhando 5 dias, nós estamos obedecendo a um poder de baixo, né? Que é a besta. Então, nós não podemos fazer isso. Por que nós não podemos? Irmãos, o caso eu vou explicar aqui rápido para vocês, porque é sério isso. É somente pelo fato de obedecer a lei dominical. É que nem a gente vai achar dos Hebreus, né? Muita gente pode pensar, o que custava Daniel fechar a janela e orar secreta a Deus? Tem algum problema em fechar a janela? Mas o problema é ele temer ali aquele decreto do rei, como se Deus não tem poder de livrar ele, né? Então, ele não foi fazer mais do que ele já fazia. Se ele já orava de portas e janelas abertas, ele continua orando, né? Demonstrando que para ele o importante é agradar a Deus, né? Então, isso é o problema de trabalhar no domingo, é porque a gente vai agradar um poder de baixo. A gente vai temer o poder de baixo. Em vez de temer a Deus, vai temer o poder de baixo. Então, não se pode, com o decreto dominical, guardar o domingo. Esse texto aí está falando que muitos vão se encolarizar por causa das falsas acusações, o qual não é falsas acusações, o qual é verdadeiras acusações. Então, irmão, pode continuar aí o texto. Abster-se de trabalhar no domingo. Quanto ao campo relativo aos estados do sul, a obra nessa região precisa ser efetuada o mais sensatamente e cuidadosamente possível e da maneira em que Cristo agiria. O povo logo descobrirá o que credes a
respeito do domingo e do sábado, pois eles farão perguntas. Então podereis dizer-lhe isso, mas não de tal modo que atrai a atenção para vosso trabalho. Não precisais abreviar vossa obra por trabalhar no domingo. Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Então, a gente vê aí o texto, né? Falando que abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta, né? Isso aí também está ao contrário do que a própria Ellen G. White diz. Ela diz que guardar o domingo é receber o sinal da besta. Por quê? Ela diz que agora ainda não é o sinal da besta, o domingo. As pessoas que guardam o domingo agora não é o sinal da besta. Mas quando saiu o decreto ordenando para todos guardar o domingo, aí sim, aí passa a ser o sinal da besta. Então, como é que o abster-se de trabalhar no domingo é o sinal da besta? Porque nesse período, quem descansar no domingo vai receber o sinal da besta. Então, a gente vê aí que esses textos não estão batendo, né? Foi por isso que a Ellen White disse, gente, se meus escritos não estiverem de acordo com a palavra de Deus, não os criais, né? Ela sabia que após sua morte, pessoas iam se levantar para colocar heresias, conforme o que eles queriam colocar, né? Então, ela deixou esse alerta para nós, olha, se meus escritos não estiverem de acordo com a palavra de Deus, não creiam, porque não pode se contradizer, né? E aí está se contradizendo. Então, irmão Joná, pode continuar lendo, irmãos. Desculpa aí se ele está gaguejando um pouco, porque o óculos dele tá um pouco com problema, né? Ele está enxergando mal, né? Por causa do seu óculos. Continua, irmão. Nos lugares em que se a oposição é tão forte que suscite perseguições, se for efetuado algum trabalho no domingo, que nossos irmãos faça desse dia uma ocasião para realizar genuíno trabalho missionário. Se eles viessem até aqui e dissessem, deveis parar vosso trabalho e vossos prédios no domingo, eu não vos diria, mantende os vossos prédios em movimento, pois o conflito não é entre vós e o vosso Deus. Aí outro texto, né? Outro texto que a gente vê coisa estranha. Quer dizer que se nós não parar de trabalhar o domingo, o conflito agora vai ser entre nós e o nosso Deus. Ou seja, não é Deus que está mandando nós guardar o domingo, não. Quem está obrigando as pessoas a guardar o domingo não é Deus, é a besta. E agora, como é? Se nós trabalhar os domingos, nós estamos com conflito entre nós e nosso Deus? Que é isso, né? Nós estamos agora desobedecendo a Deus, se nós trabalhar no domingo. Então, esses textos a gente vê que não são leais. Só a gente vê esse texto aí, sempre quando eu li esses textos aí, eu ficava com uma pulga atrás da orelha. Que é isso? Que coisa estranha é isso aqui, né? Então, irmãos, é muito fácil a gente compreender, né? As coisas de Deus, elas são claras, né? Não tem essas coisas que a gente fica sem saber o que está acontecendo, né? Então, isso aí, com certeza, é texto de jesuíta, né? Não está de acordo com a palavra de Deus. Continua, irmão. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar os nossos vizinhos que veneram o domingo, fazendo decididos esforços para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado nesse dia. Ó, aí falou, né, que nós não devemos, né, achar que nós temos a obrigação de estar nossos vizinhos fazendo esforço decidido intencionalmente. Com esse texto aí, eles querem colocar na mente das pessoas que nós vamos trabalhar no domingo fazendo de propósito para provocar os vizinhos. O que é que eles querem com isso? Que as pessoas se irem contra nós. Que nós somos pessoas provocadoras, pessoas que só querem provocar os outros. Que nós vamos trabalhar no domingo é para provocar eles. Na verdade, não é isso. Nós vamos continuar da maneira que somos, né? Fazendo o que sempre nós faz no domingo. Porque se nós guardarmos o sábado, nós não podemos chegar ao domingo e descansar. Em primeiro lugar, porque é desobediência a Deus. Deus não mandou nós descansar no domingo. Segundo lugar, porque não tem como também, né? A gente passou o sábado todinho
desde sexta tarde sem fazer as coisas, né? A gente fez a preparação e pronto. Então tá precisando fazer a comida, lavar a louça, lavar roupa, limpar a casa e etc, né? Então a gente não pode agora, por causa de uma lei, a gente ficar sem fazer nada, porque Deus não ordenou isso. E se a gente for obedecer, a gente está obedecendo a um poder de baixo, né? A gente não pode ter que obedecer somente a Deus. Então, é isso aí, né? Eles estão querendo colocar na mente das pessoas que quando eu for trabalhar no domingo, nós estamos propositalmente querendo irritar os nossos vizinhos. Continua, irmão, o texto. Nós, as irmãs, não precisa escolher o domingo como o dia para mostrar a lavagem de roupa. Então, continuando aqui. Empenhar-se em atividade espiritual no domingo. Procurei responder a vossa pergunta quanto ao que deveis fazer no caso de seres decretadas leis dominicais. A luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos juntamente esta crise que parece estar se aproximando de vós. Esse texto aí é mais um texto que a gente vê aí que tem coisa errada, né? Porque aí eles estão falando que a White disse assim, né? Que a crise está se aproximando de vós, né? Por que a White não se incluiu no meio dos adventistas? Porque a crise não é só de vós, ela tinha que dizer de nós, né? Porque a irmã White era de 27º dia, né? Então a gente vê aí que tem algo aí, né? Quando a mentira tem perna curta, né? Sempre tem coisa que a pessoa fica achando estranho, né? Então, aí é mais uma prova que, né? Ellen White não está se identificando aí como adventista, dizendo de vós, né? Então não foi ela que escreveu, na verdade, nesse texto. Foi que quando o povo estivesse sendo por um poder de baixo, compelido à observância do domingo, os adventistas do 7º dia mostrassem prudência, deixando seu trabalho ordinário nesse dia e dedicasse-se à atividade missionária. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as busca impor. Não lhes deis ocasião alguma de vos chamares violadores da lei. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrarem que compreendem a sabedoria de manter a paz mediante a obstenção de trabalho que constitui delito. Então, aí já falou de manter a paz, né? Que a pessoa tem que ter a sabedoria de manter a paz, né? Então, aí eu não sei de que paz eles estão falando, com certeza a falsa paz, né? Com certeza. Porque o decreto dominical, ele não é um tempo de paz, né? Ele é um tempo de perseguição, né? Então, como nós vamos manter a paz agora, obedecendo o decreto dominical, né? Porque se nós obedecer o decreto dominical, nós não estamos com a paz de Deus, né? A paz de Deus é aquela que obedece os mandamentos de Deus, né? Então, aí quando você está falando de manter, só em falar em manter a paz, já vê aí que tem coisa errada. Porque que paz é essa? É a falsa paz mundial. Ou seja, se todo mundo guardar o domingo, a irmã White mesmo disse que o mundo inteiro se converteu. E todos estavam em harmonia com a lei dominical. Então, todo mundo ficar de harmonia com a lei dominical, aí mantém a paz mesmo. Mas que paz? A falsa paz, né? Então, a gente vê que esse texto aí não foi ele que escreveu. Nós não podemos manter essa falsa paz. Entendeu? Essa falsa paz, nós não podemos estar ali junto com eles nessa falsa paz. É por isso que vai ter guerra. É porque nós não vamos aceitar essa falsa paz. Exatamente. Porque se nós aceitar, nós estamos perdidos, né? A Bíblia diz que quando o mundo diz paz e segurança, vira repetindo destruição. Então não tem paz contra a lei de Deus, não existe isso.
Como é que eles colocam uma lei contra a lei de Deus e agora nós vamos manter a paz? Vamos obedecer para manter a paz. O que é isso? Não existe isso. É como você mesmo falou, que a LG White falou em relação aos ímpios. Que eles vão dizer que o mundo todo se converteu. Os ímpios vão dizer, né? Está em harmonia com a lei dominical. Qual é a paz no período, né? E agora, como é que os adventistas vão entrar nessa falsa paz? A gente vê realmente que aqui não foi LG White que escreveu esses textos, mas sim o jesuíta, querendo que levar a membresia para a falsa paz, que é a lei dominical, né? Continue. Então, continuando. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito faria em proveito do Senhor. Pode realizar nesse dia reuniões em ar livre, em casas de famílias, podem fazer-se trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir os seus artigos. Realize-se cultos religiosos no domingo, sempre que possível. Torne-se essas reuniões vividamente interessante. Cante-se verdadeiros hinos de reavivamento e fale com firmeza e poder de Cristo. Levai os estudantes para fora, a fim de realizares reuniões em lugares diferentes e efetue obra médica missionária. Eles encontrarão as pessoas em casa e terão excelente oportunidade para apresentarem a verdade. Esta maneira de passar o domingo é sempre agradável ao Senhor. Pronto. Esse aí é o pior ponto de todos, né? Chegou aonde eles queriam. Isso. Né? Tudo isso que eles falaram até aí era apenas preparando a sua mente para esse ponto. Para esse passo aí. O domingo era agradável ao Senhor. Você já pensou você passar o dia de domingo no tempo da decreto dominical dessa forma? Cantando verdadeiros hinos de revivamento, né? Fazendo esse dia um dia especial, um dia de canto, um dia de louvor, um dia de reavivamento. O que a irmã White fala? O falso reavivamento espiritual no domingo. Não é isso que vai com essas igrejas domingueiras aí? Exatamente. E não vai ser diferente com a igreja adventista, né? O falso reavivamento dentro das igrejas no domingo, né? No período da decreto dominical, irmãos, vai ter um falso reavivamento mundial. Todas as igrejas ali falando que Cristo está voltando. Aquela maravilha falsa ali, aqueles ensinamentos falsos, aquelas coisas falsas. E todo mundo ali em harmonia com o decreto dominical. Então é isso que o texto quer levar você. Para essa situação aí. Irmãos, não precisa de muita coisa para a gente entender isso. Está na cara que isso aí foi Jesus que adulterou o espírito de profecia. Para fazer com que você guarde o domingo da decreto dominical. Por que eu sei disso? Porque pelos frutos os conhecereis, né? Então está de acordo com o que a irmã White disse, né? O falso avivamento. A irmã White falou sobre esse falso avivamento nas igrejas no dia de domingo, né? No dia de domingo, no tempo da decreto dominical, vai ser todas as igrejas abertas, ali naquela maior alegria, naquela maior fanatismo religioso, né? Então é isso que eles querem levar você para esse fanatismo, para esse falso avivamento que está vindo aí, que o decreto dominical já está às portas agora, já vão colocar o domingo em prática agora nos Estados Unidos, a partir de 2025, né? E eles querem fazer a sua cabeça para isso. E está tendo estudantes das igrejas adventistas nessas capitais grandes, né? Os pastores ensinando esses textos aí para os seus membros, né? Irmãos, o decreto dominical está vindo, o que nós devemos fazer? Vamos aqui, a Eluate deixou aqui escrito, como nós devemos se comportar nesse período, né? Então eles passam esse estudo para os irmãos. Já conversei com pessoas pessoalmente falando sobre isso, que já foi estudado sobre essa questão na igreja deles, né? E muitos já estão decididos, com a saída do decreto dominical, guardar o domingo por isso. Nós colocamos os vídeos no canal Profecias Finais e muitos comentam, olha, nós temos que guardar o domingo se quiser decreto dominical,
Porque nós devemos obedecer a Ellen White. Ellen White mandou. Então, gente, isso é muito perigoso, né? É os jesuítas, o poder dos jesuítas na Igreja Adventista para corromper as pessoas. Exatamente. Então aqui foram os textos adulterados, modificados pelo jesuíta. Esses textos aqui, muitos já estão decididos. Eu já vi vídeos no YouTube, no canal Shekinah, dizendo qual será o problema da lei dominical, visto que nós vamos guardar o domingo como os demais, né? Então, muitos já estão decididos. Ao sair o decreto dominical, quando o domingo ser posto mesmo em prática nos Estados Unidos para as pessoas guardar o domingo, eles serão os primeiros adventistas a guardar o domingo mediante esses textos adulterados no livro Eventos Finais. Então o livro todo é um livro muito bom. Se não fosse esses textos adulterados, o livro estaria muito bom, porque os outros textos são verídicos, são de L.G. White mesmo. Como eu quero apresentar esses textos aqui de L.G. White mesmo. Agora, esses textos sim. O que é a marca ou sinal da besta? Lembre-se, irmãos, eu estou lendo agora os textos de L.G. White, os verídicos. Aqui não, jesuíta não mexeram com esse texto. O texto que ele colocaram o veneno dele fora os que nós já lemos. O que é a marca ou o sinal da besta? João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta e a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é oposto disso, é a observância do primeiro dia da semana. Então, agora, estes textos, sim, L.G. White escreveu.